Municipais 2024. Cobertura especial das eleições é na RBV Rádios. É hora de exercer a sua cidadania e fazer a diferença. As propostas, os planos e ideias para transformar o seu município. Sua voz é importante. Sua escolha faz a diferença. Municipais 2024, cobertura especial das eleições na RBV Rádios. As rádios Videira, Vitória e V, integrantes da RBV Rádios, entrevistam os candidatos a prefeito dos municípios da região. A iniciativa visa proporcionar aos eleitores uma visão mais clara das propostas e planos de cada candidato, contribuindo assim para um processo eleitoral mais transparente e informativo. Cada entrevista terá duração de 30 minutos para que o candidato responda às perguntas enviadas pela sociedade civil organizada, por ouvintes e pelos próprios candidatos, após serem revisadas pela equipe da RBV Rádios, garantindo neutralidade nos questionamentos. Todos os candidatos responderão às mesmas perguntas para garantir a equidade. As perguntas não terão um tempo limite de resposta, continuando a ser feitas consecutivamente até que se esgote o tempo total de 30 minutos da entrevista. Além disso, cada candidato terá 1 minuto para se apresentar no início e mais 2 minutos para as considerações no final da entrevista. Estes tempos não serão descontados do tempo da entrevista. Hoje a entrevista é com os candidatos a prefeito de Fraiburgo. A candidata a ser entrevistada agora é Claudete Geller Matias, do União Brasil. A candidata está aqui ao meu lado no estúdio. Seja bem-vinda. A senhora tem 1 minuto para fazer a sua apresentação. Obrigada, Ramon. Olá a todos vocês da Rádio Videira. Uma gratidão muito grande por poder estar aqui e me apresentar a vocês. Sou Claudete Geller Matias, uma fraiburguense. Tenho um histórico que sempre me dá orgulho por ser professora desde os meus 15 anos, ter atuado na educação por uma longa data. E nessa data eu passei por vários setores, além de uma professora dos anos iniciais, como uma professora dos anos finais. Fui secretária de escola, fui diretora e fui também secretária de educação do município de Fraiburgo. Fui prefeita, a primeira mulher prefeita de Fraiburgo. E também trabalhei na Casa Civil como assessora de governo e também como assessora parlamentar. Então é uma história de alguém que construiu um legado político, um legado de conhecimento com o povo. A partir de agora, a candidata terá 30 minutos para responder as perguntas a seguir. Todos os candidatos responderão as mesmas perguntas e na mesma ordem, até que o tempo se esgote. O primeiro tema é indústria, emprego e renda. Com a economia de Fraiburgo fortemente voltada para a agricultura, especialmente a produção de maçãs, quais são os seus planos para diversificar, principalmente o setor industrial, gerando novos empregos e promovendo a expansão da economia local? Bem, é uma pergunta muito importante quando se fala de indústria, emprego e renda, porque hoje a gente vê o quanto as pessoas pedem pelo emprego. E quando se trabalha falando da indústria e renda, é o que mantém o município em pé. Então, a economia de Fraiburgo ela é fortemente voltada à agricultura. Então, nós temos hoje não só a maçã, mas sim ao agro, de um modo geral. O agro hoje em Fraiburgo é forte. Então, assim, o que nós podemos fazer, o que é o plano de governo da Claudete para o agro? É fortalecer o pequeno produtor, dar condições aos grandes, fortalecendo aquilo que eles mais precisam, estradas, pavimentar na medida do possível. Nós temos que concluir a cidade, sim, mas temos que ter um olhar muito especial lá no agro. Fazer com que a escoação da produção ela possa ser, sim, garantida. Nós tínhamos o britador e a gente vai voltar a fazer o britador funcionar para poder deixar essas estradas em condições. Aumentar a nossa patrulha agrícola. A patrulha agrícola é o que traz aos pequenos produtores as condições necessárias na sua produção. Programas que uma prefeitura possa fazer, programas esses voltados também ao pequeno produtor. Aquele que precisa do gado leiteiro, como fazer isso, como trabalhar. Então, nós vamos voltar a olhar essa nossa agricultura. É uma agricultura pujante. É uma agricultura que precisa de mais recursos, precisa de mais máquina, precisa de um olhar mais forte. Então, nós temos aí a necessidade da indústria em Fraiburgo viabilizar. Eu sempre falo, o município ele precisa dos grandes.
esses grandes, vamos dizer, os ricos, eles que fortalecem a nossa economia local. Geram emprego e melhoram a renda. Então, eles precisam que o município realmente abra as portas, melhorando aquilo que ele pode fazer de incentivo. E o município tem como fazer incentivos. Quando nós assumimos um compromisso com a população, essa questão do emprego, da renda, da indústria, enfim, da agricultura, voltada todo ao desenvolvimento de Fraiburgo, nós temos que pensar o quanto uma prefeitura precisa agir rápido para isso acontecer. Se nós demoramos até um tempo que as pessoas não estão esperando para fazer uma indústria, para abrir um negócio em Fraiburgo, o tempo corre e as coisas ficam paradas. Então, voltamos aí com a ideia de que vamos diversificar. Vamos pegar o nosso bairro Santa Sara. Nós temos um bairro para regularizar, para deixar ele pronto para a indústria. É um bairro quase 100% industrial. Ele está pronto o projeto. Só precisa ir lá, organizar e abrir para as empresas, abrir para a indústria, abrir para o comércio, abrir para o nosso povo ir lá, ampliar o seu negócio, melhorar a economia do município, fazer com que aquele que está lá, o pequeno proprietário do negócio, que está pagando um aluguel, ele possa sair do aluguel. Ele possa expandir o seu negócio. Ele pode gerar mais emprego e assim melhorar a renda do nosso município também. Segunda pergunta é voltada para a cultura da maçã. Fraiburgo é um dos principais produtores de maçã de Santa Catarina e também do Brasil, sendo essa cultura importantíssima para a economia do município. Quais são suas propostas para fortalecer a identidade de Fraiburgo como a terra da maçã e dar suporte aos produtores e toda a cadeia que depende desse setor? Então, acho que algo que há muitos anos ficou esquecido e a gente já retomou no governo quando a Claudete foi prefeita, é retomar novamente a Festa da Maçã em Fraiburgo. A Festa da Maçã é algo histórico, traz a identidade de Fraiburgo. Por hoje nós temos a terra da maçã, perdemos o título de capital, mas temos o título de terra da maçã. Então é voltar a trazer, agregar isso em Fraiburgo, voltada à economia local. Sabemos das dificuldades que todo nosso produtor de maçã tem hoje, fomentar os pequenos para que comecem a iniciar e dar suporte a eles, inclusive, para uma produção maior de maçã e não perdemos esse foco de Fraiburgo, da maçã, da história, do foco Fraiburgo, a cidade da maçã, a terra da maçã. Então esse é o nosso propósito. Ainda dentro da agricultura, além da maçã, Fraiburgo possui uma diversificação na agricultura, tanto na fruticultura quanto na produção de grãos, na pecuária e em outras culturas oriundas da agricultura familiar. Como você pretende apoiar os produtores locais e garantir o desenvolvimento da agricultura em Fraiburgo? Então, como você coloca aí, além da maçã, como eu falei, somos um município do agro. Além da maçã, nós temos o kiwi, nós temos aí a fruta de caroço, nós temos uma diversidade muito grande na parte da fruticultura. Também temos, hoje, a produção pecuária cresceu muito. O gado leiteiro também, a gente sabe das baixas, mas sabe do incentivo que o município pode dar a quem queira produzir. Tá? Acho que o produtor, ele quer o quê? Ele quer escoar sua produção com facilidade. Aí que vem a necessidade daquele trabalho tão intenso que a Claudete fez enquanto prefeita e continuou depois também, da obra Fraiburgo a Frei Rogério. É uma estrada estadual que a luta foi por pavimentar, asfaltar. Durante todo o meu mandato trabalhei para isso, saí do governo, continuei trabalhando para isso e Fraiburgo está fazendo. O Estado está fazendo esse trabalho. Então, é isso que Fraiburgo precisa. Nós precisamos de boas rodovias para poder escoar nossa produção, porque aí não melhora só a nossa agricultura, a nossa produção de maçã, o povo que trabalha em si na agricultura e na produção de maçã, inclusive os que vêm de fora também. Então, uma logística que tem que ser feita em Fraiburgo para que isso realmente venha a se manter na nossa cidade. De agricultura, a gente passa a falar sobre saúde. O seu plano de governo contempla projetos para garantir o acesso à saúde básica e facilitar o acesso à média e alta complexidade? E, além disso, como pretende garantir atendimento de qualidade para a população temporária, aquela que migra para Fraiburgo durante a safra? Exatamente. Bem, nosso plano de governo ele contempla muito a saúde. Nós sabemos da necessidade da população hoje no quesito saúde pública.
E em vários setores, inclusive, até mesmo no próprio saneamento básico, que também é uma saúde pública. Mas nós temos os projetos de viabilizar um atendimento mais ágil, que o nosso povo fraiburguense não precise sair de madrugada de casa para ir para uma fila, mas que ele possa ligar, fazer a sua agenda, estar lá, ser bem atendido. Acho que é um trabalho bastante humanizado. Nós sabemos também que temos que trabalhar forte e vamos buscar, sim, a solução das filas para exames, né? As consultas, contratar mais médicos. Esse é um grande desafio que está no nosso plano de governo, é buscar para Fraiburgo a solução de termos mais médicos para mais atendimento. Não precisamos resolver, precisamos trazer médicos, precisamos trazer mais remédio, melhorar a qualidade e tornar essa saúde também mais humanizada. E buscar esse povo. Nós temos Fraiburgo de vários lugares do Brasil e fora do Brasil, né? Nós temos venezuelano, nós temos ainda menos, mas temos alguns haitianos, mas dentro do Brasil mesmo, né? A gente tem do Nordeste, a gente tem do Mato Grosso. Então, o que fazer? E como trazer esse pessoal para fazer um atendimento? Acho que nós vamos atendê-los? Acho não. Esse está no nosso plano de governo. O plano é atender todos de forma igualitária. Então, será esse o nosso trabalho. Agora a gente fala sobre infraestrutura. A gente conversa com a candidata Claudete, candidata a prefeita de Fraiburgo. Quais são os seus planos para melhorar a infraestrutura urbana e rural, garantindo boas condições de transporte, saneamento básico e mobilidade para residentes e visitantes? Então, eu acho que Fraiburgo está ainda muito carente de tirar nosso povo do pó e da lama. Então, nosso projeto de governo, ele contempla 100% fazermos todas as ruas da cidade, tirar todos do barro e do pó, do barro, da lama, do pó. Então, a gente vai trabalhar muito forte para isso. E contemplar a área rural, reativando o britador, britando o nosso material, mais produção, menos custo e mais qualidade. O nosso produtor precisa, porque ele está lá esperando ele sair com a mercadoria e também a propriedade dele. Ele precisa fazer com que ele consiga sair do seu local de trabalho, as condições do transporte, né? Quando eu falo nisso, eu falo também nas questões que nós temos do porteiro adentro. É melhorar nosso trabalho do porteiro adentro para que esses produtores eles consigam ter mais acesso ao trabalho público. Ser mais forte, mais atencioso a esse povo que está lá esperando. E o saneamento básico, como eu falei antes numa outra fala, como ele é questão de saúde pública, nós temos que dar atenção, porque nós temos uma cidade com muita carência de saneamento básico. Está no nosso plano de governo fazer um atendimento grandioso para que a maioria do nosso povo tenha um saneamento adequado. Agora a gente fala sobre meio ambiente. Fraiburgo possui belas paisagens naturais, a exemplo do Lago das Araucárias. Quais são os seus planos para a preservação do meio ambiente e das áreas verdes do município? Ok. Eu acho que falar em meio ambiente é falar da cidade como um todo. Como eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com a cidade de Fraiburgo e com as famílias, eu sempre fui trabalhando na questão de praças, organizar, ornamentar, deixar um ar mais agradável, cuidar do meio ambiente, cuidar do lixo, da limpeza. Então, o nosso plano de governo vem, novamente, cuidar da nossa cidade, nas ruas, o Lago das Araucárias, fazer a limpeza total do nosso lago, cuidando para que o que nós vamos fazer esteja realmente projetado na questão legal, né? Vamos então tirar esse povo que está, quando chove aquilo alaga, as pessoas ficam numa situação bem precária. Então o nosso trabalho vai se focar muito nessa questão do Lago das Araucárias e, claro, sempre embelezando a nossa cidade, trazendo o verde para junto, trazendo a natureza e levando para nossas escolas. Eu acho que isso tudo tem que partir da educação. É na educação que a gente modela as nossas crianças, o nosso jovem a cuidar do meio ambiente. Então, é programas e projetos que realmente atendam esses alunos nessa visão de que eles possam levar para a família a importância dos cuidados com o meio ambiente. Então, é um trabalho que vai contemplar saúde, educação e também a questão no modo geral, da infraestrutura, de tudo vai estar dentro dessa questão meio ambiente.
A gente fala agora especificamente sobre educação. Como você planeja melhorar a educação pública em Fraiburgo, considerando as necessidades locais? Considera viabilizar, por exemplo, programas de capacitação profissional para os jovens? Ok. Eu gosto muito de falar sobre a educação, porque sei da importância que a educação tem para uma cidade e para um povo. Como gestora que fui da área de educação e atendendo esse público, criança, jovem, família, eu sei do quanto nós temos que investir em educação. Investimento em educação é investimento em educação. Trazer o nosso jovem no contraturno, levar ele para um Senai, para um Senac, para um SESI, criar oportunidades que ele possa se desenvolver. Hoje o mercado de trabalho, quando ele chega, pede, qual é o conhecimento que você tem? Eu preciso que tenha experiência. Então, se nós levarmos ele no contraturno, para uma escola profissionalizante, para um Senai, para um Senac, ele já vai criar uma expectativa de um conhecimento de uma área onde ele possa já ser direcionado para o mercado de trabalho. E além disso, também pensar no jovem que precisa estudar. Nós precisamos incentivar o nosso jovem a estudar. O que nós vamos trazer no nosso plano de governo para incentivar esse jovem, quem sabe para voltar para a sala de aula? Nós temos uma universidade em Fraiburgo, nós vamos prevalecer que a universidade se mantenha e mantenha o nosso povo estudando em Fraiburgo. Mas a gente sabe que alguns cursos não estão lá e tem jovens saindo para estudar fora. Então, nós vamos contemplá-los com o transporte gratuito. Todo nosso jovem que vai estudar fora de Fraiburgo, ele vai ter um transporte gratuito para ele poder fazer o seu estudo, ele não ter, mas vai faltar no mês, eu não vou mais estudar. Não. Vamos garantir esse trabalho, vamos fazer isso, vamos priorizar capacitações, melhorar esse olhar da juventude que está aí querendo algo a mais, algo novo para eles, inclusive na questão de empregabilidade. Né? O que o nosso jovem pode fazer? O que ele mais gosta e o que nós podemos oferecer? Está no nosso plano de governo esse trabalho forte na educação. E não só para o nosso jovem, porque quando ele chega, ele tem que estar a base. Eu acredito muito na base. A base que começa na educação infantil e vai seguindo todas as séries seguintes, é o que dá o resultado também para o jovem. Então, preparar, capacitar todos os profissionais da educação, para que eles também possam estar muito bem preparados para atender esses jovens, essas crianças, esses adolescentes, a seguir no caminho que nós precisamos para o desenvolvimento de uma cidade, de uma nação, de uma região, que são jovens preparados para o mercado de trabalho, para a vida, né? Acho que hoje não dá para pensar só no mercado de trabalho com a nossa juventude. A gente tem que pensar neles para a vida também. Então, acho que são ações importantes que está na mão do nosso próximo governo a viabilizar esses programas com o Senai, com o Senac, como eu falei, mas também com o IFC e com outros S's que nós temos para contemplar as melhorias que eles precisam. Agora a gente passa a falar com a candidata Claudete sobre turismo. O turismo é uma importante fonte de renda para Fraiburgo, sendo um dos municípios que melhor e há mais tempo exploram esse setor na região. Quais são suas propostas para expandir o turismo em Fraiburgo? Há muito tempo o turismo em Fraiburgo vem sendo contemplado. Nós temos muitas pessoas que se dedicam muito para o turismo. O turismo quer o quê? Uma cidade limpa. Então, a nossa prioridade é manter uma cidade limpa, organizada, criar mais pontos turísticos, embelezar e reconstruir de uma forma organizada o Lago das Araucárias, dar a oportunidade para que alguém possa vir usufruir do lago para trazer benfeitorias, para trazer atividades para o nosso povo também. E aquele que quer começar no turismo também, ele também terá a oportunidade no nosso governo. Nós vamos sim contemplar, como sempre foi, o nosso projeto, o nosso trabalho de um turismo conservador, mas um turismo voltado a grandes melhorias. Nós temos bons hotéis, nós temos hotéis novos chegando em Fraiburgo, nós temos espaços já que contemplam historicamente o turismo, e esses espaços vão ter o nosso apoio de governo.
Após o turismo, a gente fala sobre cultura. Fraiburgo tem uma rica herança cultural com influência de várias fontes e até de várias nacionalidades. Como o seu governo aproveitará isso para promover e preservar a diversidade cultural? Acho que a cultura ela precisa estar no nosso plano de governo, a gente também reativar muitos pontos que a cultura hoje ela não é apenas um direcionamento de atividade, que ela é voltada assim à criança, ao adolescente, com atividades diversificadas de dança, de pintura, de artesanato, mas sim levar a um nível maior, trazer para Fraiburgo festas, trazer eventos que possibilitem a história de Fraiburgo, que traga o movimento para a nossa cidade, que traga que as pessoas sintam que Fraiburgo é uma cidade da cultura, que as pessoas que estão lá estão porque sabem cuidar e preservar a questão cultural. Nós temos uma história bonita e essa história nós temos que manter essa diversidade do nosso povo. Fraiburgo é uma cidade mesclada de história, de povos, né? Então nós temos o Contestado, nós temos o Museu do Contestado, nós temos que preservar essa história. Nós temos aí a família que veio para Fraiburgo, que iniciou a história de Fraiburgo. Precisamos contemplar, precisamos ajustar. Nós temos a Casa da Cultura, que hoje é um espaço fantástico, precisamos manter também. E criar dentro dos espaços escolares esse entendimento, que eu sempre levo isso tudo para dentro de uma escola. Comece lá com o nosso jovem, comece com o nosso aluno, leve o turismo, leve a cultura para ele, que ele vai inserir isso na vida dele, e ele vai trazer isso para uma vida futura e para uma sociedade cada vez melhor. Agora a gente fala sobre esporte e lazer. Quais são os seus planos para incentivar a prática esportiva e as atividades de lazer no município de Fraiburgo, caso eleita? Então, eu acho que nós temos aí os planos de voltar a ter o esporte, os interbairros. Hoje nós sabemos o quanto se pede, Claudete, nós queremos voltar a ter nossos campos de futebol, então a reativar nossos campos de futebol, trazer mais condições, fazer parcerias. Acho que o município precisa também olhar essa questão das parcerias. Nem sempre o município, no nosso plano de governo, ele está lá que a gente vai fazer tudo, mas a gente vai fomentar parcerias com quem está aí na área do esporte para a gente agregar, porque temos muitos fomentos, muitas entidades produzindo e trabalhando o esporte da juventude, o esporte das crianças. E precisa o quê do município? Precisa de incentivo. Então está no nosso plano do governo fazer esse incentivo, levar esses esportistas, essas pessoas, esse nosso trabalho. E também viabilizar que o município possa levar os nossos atletas para um outro lugar, onde eles precisam ir. Quer dizer, fomentar, fazer o desenvolver desse esporte, fazer com que o nosso povo está esperando um esporte, um povo que quer e está ali esperando a novidade. Se nós trabalhamos várias modalidades, o que mais de novo nós vamos trazer? Então, nós já estamos com algumas ideias de fomento, e nem pelo plano de governo, porque a Claudete vai caminhando, vai conversando, vai ouvindo, e as pessoas vão pedindo. Nós queremos mais isso. Então, se nós estamos com a deficiência do esporte hoje, e nós ouvimos a população clamar pelo esporte, nós temos esse compromisso no nosso plano de governo de reativar as escolinhas de várias modalidades, os interbairros, as atividades que possam ser usadas dentro dos nossos ginásios de esportes pela comunidade. Eles estão fora do horário de aula, eles estão ociosos e a comunidade vai poder usar. Então, são várias atividades que a gente sabe que é possível e fácil proporcionar à população para que eles estejam integrados na vida dentro do esporte, porque é tirar o aluno da droga, é tirar o adolescente do mundo que ele não quer, mas ele precisa estar inserido em alguma atividade. E o esporte seria uma das principais atividades que nós podemos inserir a nossa criança, o nosso jovem, para que ele não fique solto. Não tem para onde ir, não tem o que fazer, de repente na rua ele vai ouvindo um, vai ouvindo o outro, e as coisas podem acontecendo de uma forma diferente. Então o trabalho tem que ser grande, tem que ser focado, e a gente tem que ter esse carinho. Inclusive, a gente vai já estar programando o transporte
Porque às vezes ele está numa comunidade onde o transporte não chega. Ele não chega e o esporte não chega. Como trazer ele para o esporte? E como levar o esporte? Então está em nosso plano de governo levar o esporte, mas para todas as escolas. Não é uma escola, não é uma comunidade. Todos têm que ser contemplados, por mais distantes que estejam da cidade, eles precisam ser contemplados. Então, é um plano de governo que atenderá a todos, sem distinção. Aonde for necessário, nós vamos estar atuando com o nosso trabalho. Agora, a gente continua conversando com a candidata Claudete Gueller Matias, candidata a prefeita de Fraiburgo. Vamos falar sobre habitação. Candidata, seu plano de governo contempla algum projeto na área habitacional? Sim, com certeza. Até porque, como eu já tenho falado, as caminhadas que a gente faz, a gente se depara com algumas situações muito tristes, da falta de habitação, da forma com que as pessoas vão se colocando num lugar e no outro. Então, é compromisso de governo ter um espaço para esse povo. Se nós vamos está no nosso plano de governo também, nós iniciarmos com 50 casas populares. Aquela casa que, com um pequeno valor, eu posso ir pagando e eu tenho o meu lugar, meu espaço. Mas tem que ir além. Então, nós colocamos para iniciar com 50, mas a intenção é fazer muito mais. Fraiburgo está precisando muito de habitação. E quando eu falo em habitação, eu gosto de falar de uma coisa que também contempla a habitação. É a regularização das casas, dos terrenos dessas pessoas que moram na cidade. A gente sabe que toda cidade tem essa deficiência. E no governo que eu já fui prefeita, eu entreguei em Fraiburgo 580 escrituras. E temos muito mais para fazer. Nós temos aí bairros inteiros para regularizar, entregar a escritura, entregar os documentos. Então, está no nosso plano de governo esse compromisso com a nossa população. Nós vamos trabalhar, é algo que a gente já sabe o caminho, sabe como fazer. Então, terão habitação, mas também terão aqueles que já têm e que precisam regularizar a escritura entregue regularizada. É uma questão de dignidade, é uma questão de se colocar no lugar das pessoas. Eu sempre falo muito, se quer ser político, aprende a se colocar no lugar do povo. Aí você vai saber de suas necessidades, do que esse povo realmente precisa e vai trabalhar fortemente para isso acontecer. Agora a gente fala sobre assistência social. Quais são suas propostas para melhorar o atendimento e o apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social? São várias as nossas ações para essa família. Desde falar no saneamento, o asfalto na sua casa, porque geralmente essas famílias que estão em situação vulnerável são as últimas a receberem uma pavimentação, as últimas a receberem um saneamento. Então, está no nosso plano de governo. Nós vamos contemplar. Todas as ruas serão pavimentadas. E toda a rua que for pavimentada deve ter saneamento já feito antes, para depois não acontecer aquela história de que agora vamos quebrar, vamos refazer e vamos colocar o saneamento. Então, vamos já deixar pronto, com a captação, tudo que for possível. E uma outra proposta que nós temos no nosso plano de governo também, é para as famílias em situação de vulnerabilidade social, estamos aí com um projeto de fazer a doação da caixa d'água, para que eles tenham esse reservatório, para que quando acontece o imprevisto, eles sabem que eles já têm uma reserva, né? E também, como a gente tem o projeto de fazer saneamento e captar todos em uma fossa, mas também é para aqueles que precisam fazer a sua fossa, o nosso plano de governo também contempla parte daqueles que precisam para fazer a sua fossa, né? Os anéis sépticos a gente vai fazer a doação pela prefeitura para essas famílias em situação de vulnerabilidade social, mas pensando também naquele que está em algum lugar que ainda não está em situação de permanecer. É deslocar, levar o quê? Ver o que é possível ser feito. Não é possível a gente ver uma família numa situação precária, num morro, num barranco para cair e deixar. O trabalho nosso vai ser focado fortemente na assistência social, em fazer esse trabalho, em fazer esse atendimento. Um trabalho humanizado, um trabalho que contemple aquelas crianças que hoje nós temos a Casa Lar em Fraiburgo. Desde sempre eu achei esse trabalho um trabalho fantástico, porque são aqueles que
por motivo ou outro, não estão agregados àquela família, tiveram algum problema, e é compromisso do município. O município passa a ser a sua família. Então, se o município passa a ser a sua família, que faça um serviço bem feito. Então, nós vamos contemplar, vamos melhorar ainda mais esse trabalho que está no nosso plano de governo e fazer com que essas famílias se sintam melhor, pelo menos, né? Se sintam bem. É um legado da Claudete que a gente vai levar à frente. A gente passa a falar sobre o comércio agora. Quais são suas propostas para fortalecer o comércio local e melhorar os serviços disponíveis em Fraiburgo, caso eleita? Eu acho que o comércio local ele precisa um pouco da nossa atenção quando a gente fala Fraiburgo sofreu muito com a mudança do trânsito, ou seja, dos estacionamentos. E é um pedido do comércio, é um pedido das pessoas, não só do comércio, mas para quem vai no comércio também. Então, o nosso trabalho vai ser nosso plano de governo, em primeiro mês já, fazer o que esse povo está pedindo. É conversa, é comunicação, é diálogo com o nosso povo do comércio. Vamos voltar, é necessário, é importante, o comércio precisa, vamos fazer. Vamos melhorar os serviços disponíveis como? Trazendo, quando eu falei em SENAC, esses programas dos S, nós podemos ser parceiros do comércio nas capacitações de quem trabalha no comércio, né? Visualizar que quem está lá está também para trazer a economia local, melhorar a economia local. E quais são? O que nós podemos fazer para que não impacte o trabalho do comércio? Ou seja, não criar taxas exorbitantes, né? Cuidar com isso, porque você tem que se colocar também no lugar de quem está no comércio. As dificuldades hoje são gerais. E o comércio está sofrendo muito no momento pela circunstância da economia do momento do país. Então eu vejo que o comércio precisa sim da nossa atenção. Se a gente tiver uma boa limpeza de rua, que está no nosso plano de governo, se a gente conseguir, vai fazer com que movimente-se, eu dizia assim, ó, no meu plano de governo nós vamos fomentar Fraiburgo através do quê? Prefeitura vai viabilizar com que toda a questão de carro, do maquinário que precisa ser feito em oficinas, vão priorizar Fraiburgo. As licitações, existe uma forma de priorizar primeiro o município, depois pode se estender. Nós já trabalhamos assim. Então, essa é uma forma de fomentar o nosso comércio, através da facilidade que eles possam participar dos serviços da prefeitura, da frota. Vamos deixar nas mecânicas de Fraiburgo, vamos fomentar o nosso comércio. Ao invés de eu sair para fora, deixar o recurso lá fora, vamos deixar o recurso dentro da nossa cidade. Então, esse é um trabalho que a gente vem forte novamente, vai fazer para realmente deixar essa segurança, né? Nós precisamos comprar material escolar. A escola ela precisa ter material escolar, ela precisa estar em dia com isso, precisa ser na primeira semana do ano. Nós temos como adquirir isso em Fraiburgo. Então, existe uma lei? É possível? Sim. Vamos priorizar Fraiburgo. Vamos ajudar o nosso comércio local. Vamos trazer eventos e deixar na cidade, no centro de eventos. Por que no centro de eventos? Talvez alguns maiores no Parque da Maçã, mas no centro de eventos, porque ali nós temos o comércio local. Nós temos vários restaurantes, nós temos cafés, nós temos pizzaria. Enquanto o povo está no evento, ele vai nesses lugares, vai frequentar para se alimentar. Isso vai fomentando o nosso comércio. Então, quanto mais eventos Fraiburgo fizer, quanto mais atividades fizer, e sempre falando que contemplando a cultura local, aquelas profissionais da cultura, da música, da dança, que estão em Fraiburgo, para que nesse momento eles também sejam. Então, eu estaria valorizando o comércio local, a cultura nossa também. A gente sempre fez isso e está no nosso plano de governo que nós vamos voltar a trabalhar fortemente esses eventos para Fraiburgo. É uma coisa que para o município só dá trabalho, mas o povo precisa, é isso que nós temos que fazer. Encerrado o tempo, então, da candidata para responder as perguntas da entrevista, nós queremos agradecer em nome das rádios Videira, Vitória e V, integrantes da RBV Rádios, a candidata Claudete Geller Matias, do União Brasil, pela participação. Agora a senhora tem 2 minutos para realizar as suas considerações finais. 2 minutos. Bem, a minha fala final
agradecer nós, novamente a rádio por estar aqui com essa oportunidade rápida, mas importante. Nosso plano de governo está sendo distribuído na cidade de Fraiburgo. Nós estamos com um trabalho forte, olhando que Fraiburgo precisa de um trabalho humanizado, e a nossa campanha ela está focando Fraiburgo em boas mãos. Fraiburgo em boas mãos é uma Fraiburgo que quer que vocês, fraiburguenses, vocês que vivem na nossa cidade, vocês que participam da vida e do trabalho de Fraiburgo, estejam em boas mãos. A Claudete, com o vice-rezador, com a equipe de governo que virá, tem certeza de que faremos o melhor para vocês. A nossa coligação é União Brasil, Podemos e PSD, para uma Fraiburgo sempre melhor, uma Fraiburgo comprometida com você. Por isso eu peço o voto para melhorar Fraiburgo 44, Claudete e rezador. Muito obrigado, candidata, pela participação. Nós queremos lembrar a você, ouvinte, que no dia 21 de setembro, próximo sábado, será a vez de entrevistarmos os candidatos a prefeito do município de Arroio 30. Municipais 2024, cobertura especial das eleições na RBV Rádios. Municipais 2024. Cobertura especial das eleições é na RBV Rádios. É hora de exercer a sua cidadania e fazer a diferença. As propostas, os planos e ideias para transformar o seu município. Sua voz é importante. Sua escolha faz a diferença.